Hoje a nossa previsão do tempo está especial, pois a meteorologista Kátia Valente conversou conosco e adiantou qual a previsão até o final do ano. Pois é, o clima esse ano ele está sendo influenciado por um fenômeno que nós chamamos de El Niño, um fenômeno extremamente conhecido, né, por toda a população já. E todo mundo sempre sabe que quando a gente fala de fenômenos El Niño está associado com chuvas bem acima da média. Então assim, agora falando especificamente aqui para o Rio Grande do Sul, né, e para o mês de outubro também. Outubro é o mês mais chuvoso do ano. Se a gente não tiver nenhuma influência climática, ele já é o mês em que mais chove, que as chuvas são mais frequentes, que as chuvas são mais intensas. Então, assim, o que acontece quando nós temos um fenômeno como o El Niño, que é o aquecimento lá das águas do Pacífico e que aqui para o Brasil ele interfere de duas formas no clima, falando assim de forma nacional. Ele favorece as estiagens na região Nordeste e favorece as chuvas mais abundantes e frequentes aqui na região Sul do Brasil. Então, assim, nós estamos em pleno fenômeno, atuação do fenômeno climático El Niño. Todos os prognósticos estão indicando que a atuação dele, que o pico de atuação dele vai se dar justamente agora, outubro, novembro e dezembro. Então, assim, o que se espera? Que as chuvas continuem, que é o que a gente já está vendo por aí. Altos volumes de chuvas, chuvas frequentes, frentes frias que chegam aqui à região sul e que às vezes ficam por vários dias, né, acumulando volumes grandes de chuva, e isso praticamente todas as regiões do estado. No mês choveu mais na parte leste, no outro mês choveu mais na parte oeste, ou seja, desde meados do outono o El Niño já está influenciando o clima aqui na região sul. E a expectativa daqui para frente, que deve continuar influenciando o clima pelo menos agora. Como eu falei, com o pico em outubro, novembro e dezembro, portanto com chuvas com volumes bem elevados ainda. Espera-se assim, que no mês de outubro as chuvas fiquem acima da média, e a gente já percebeu com essas chuvas dos últimos dias, né, que os volumes já até ultrapassaram a média esperada só nesses primeiros 10 dias. E a condição é de que continue chovendo, né, ao longo dessas próximas 2 semanas. Bom, expectativa mais um pouquinho adiante, novembro, dezembro, vamos ter chuvas ainda mais frequentes também aqui no estado em função da atuação do fenômeno. E aí o mais importante, que é para a área agrícola, né? Claro que muita chuva traz muitos transtornos para a população em geral, como a gente está vendo, queda de barreiras, estradas, alagamentos, enchentes, tudo isso é atribuído ao fenômeno. E na área agrícola, o que se espera? Normalmente em anos de El Niño, uma das principais, vamos dizer assim, dos principais problemas aqui no estado e no Rio Grande do Sul como um todo, é de que sempre falta chuva, né, para a área agrícola. E este ano é um problema que a gente não vai ter. Por quê? Porque agora, durante a primavera, vamos ter bastante chuva, então, assim, reservatórios, barragens, rios, está tudo cheio, está tudo lotado, inclusive é o que está trazendo transtornos, é o excesso de chuva. Mas depois, para o verão, isso é uma situação muito positiva, porque aí a gente vai ter esse acúmulo, essa reserva de água, e que no verão, como o verão normalmente é um verão, assim, mais seco, um pouco mais quente, é uma estação em que as chuvas são muito irregulares, quando a gente tem o fenômeno El Niño atuando, é uma situação então mais positiva. Dá para se dizer que para a safra agrícola esta primavera-verão é mais positiva no sentido de que vamos ter abundância de água do que quando nós temos um fenômeno Laninha, que é quando nós temos estiagens muito fortes aqui no Rio Grande. O ministro Augusto Nardes, relator das contas da presidente Dilma Rousseff no Tribunal de Contas da União, visitou a Expo Ijuí e conversou conosco brevemente sobre as contas de Dilma. Sabe que o impeachment não cabe a mim avaliar, eu tenho que avaliar as contas. E o que o tribunal fez foi por unanimidade, auditores todos concursados, e portanto é um trabalho técnico em que ficou demonstrado que foi gasto 106 bilhões sem autorização do Congresso Nacional, ou seja, descumprindo a lei da responsabilidade fiscal. Isso é muito grave, porque quem paga essa conta é a sociedade, ou seja, gasta-se muito num período, 2014, e depois não tem dinheiro para tocar as obras do Estado brasileiro e a consequência é aumentar os impostos. Então quem paga essa conta é o cidadão brasileiro. E o que eu fiz foi mostrar, não somente eu, todos os nossos auditores, que isso não pode acontecer. A lei tem que valer para prefeito, para governador e para presidente da República. Claro que é muito difícil
enfrentar um poder, um ministro do Tribunal de Contas da União. Eu não tenho poder nenhum a não ser a lei e defender a lei para a sociedade ficar protegida. Então, o meu papel foi defender a sociedade brasileira. Ontem, quem visitou o parque pôde tirar dúvidas sobre direito no ônibus do Ministério Público. A promotora da Infância e Juventude aqui de Juiz salientou o objetivo desta atividade. Em feiras, eventos, ou quando se quer fazer alguma programação especial, né, alguma conscientização, algum atendimento em específico em alguma comunidade. Nessa situação aqui, o objetivo na Expo, também trazer exatamente no dia da criança, das crianças aqui, oportunizar não só as crianças brincarem, se divertirem, né, a gente distribuiu balões, como a gente também está fazendo um processo de conscientização e divulgação no trabalho do Ministério Público, né, aliado principalmente à questão ligada à infância e juventude. Que nós temos aí a portaria do Juizado da Infância e Juventude, né, traçando alguns limites de permanência no parque das crianças, a questão toda do consumo de álcool e drogas, que a gente está fazendo essa fiscalização permanentemente, né, todas as noites, principalmente nos dias que tem os shows no anfiteatro, né, para conscientizar de que infância, juventude e álcool eles não combinam. O horário limite é 1h da manhã para crianças e adolescentes, quer elas estejam acompanhadas dos pais ou não. Tá? Então não importa se estão com os pais aqui dentro da Expo Juí, chegou 1h as crianças e os adolescentes têm que se retirar do parque. Nos dias que há os shows chamados nacionais, como aconteceu do Humberto Gessinger, ontem também do Marcos Bellucci, como tem na próxima sexta-feira Taeme e Thiago, o horário limite é do término do show. Terminou o show, as crianças e adolescentes têm que se retirar do parque. Para ingresso no show, os maiores de 16 anos podem vir sozinhos ao show para ingressar, só que eles têm que estar portando uma identidade com foto para a gente identificar, né, se é maior de 16 anos e se corresponde, né, a fotografia àquele adolescente. Menores de 16 anos, ou eles entram acompanhados dos detentores do poder familiar, pai ou mãe, ou os tutores, né, ou de um responsável maior de idade, desde que esse responsável porte uma autorização por escrito dos genitores ou de um dos genitores com firma reconhecida em cartório, ou seja, tem que ter esse reconhecimento de firma, senão não entra. Na noite de domingo, uma das principais atrações foi a dupla Marcos e Bellucci. Eles também, antes de subir ao palco, deram uma breve entrevista para a TV Juí. Isso é muito maravilhoso. A gente conhece histórias de duplas que demoraram muito tempo e que de duplas de menos tempo também já conseguiram sucesso. No caso, Henrique e Juliana até que estavam começando e conheceram a gente já trabalhando e hoje, graças a Deus, faz sucesso no Brasil todo. Mas a gente tem que olhar para o nosso trabalho e agradecer muito a Deus pela oportunidade de, em pouco tempo, 8 anos mais ou menos, hoje poder tocar no Brasil inteiro, poder fazer show aqui no Rio Grande do Sul, como nós começamos o ano passado, e ver shows lotados assim, para nós é um presente de Deus, fruto de um trabalho também que, independente de ter pouco tempo de dupla, a gente tem uma carreira separada já muito grande. A gente está muito feliz, eu acho que um trabalho bem feito, com fé em Deus e com amor, acaba dando resultado. Com certeza. Marcos, então cada região, vocês viajam por todo o Brasil, né? Cada região tem características bem específicas, como é tocar no Rio Grande do Sul, qual a característica, digamos assim, do público gaúcho? O Brasil é praticamente um continente, não um país, é muito grande e cada lugar realmente tem as suas particularidades. Tocar no Rio Grande do Sul, a gente já sabe que a gente vai pegar um pessoal educado, um pessoal carinhoso, um pessoal bonito. A gente sempre costuma falar que é muito gostoso. A gente compara muito Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. São dois estados onde o carinho e o respeito é muito legal do público com a gente. Eu acho que essa particularidade é muito bacana, a gente adora tocar pra cá. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele
é vagabundo, mas aquele buceta é vagabundo, safado e elas gostam. No primeiro bloco, nós fizemos uma breve viagem pela Áustria. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a África. Cabelos crespos, pele morena, animação, festa, música boa. Já sabem de qual etnia estamos falando? Essa é a Casa Afro e o presidente salienta o que os visitantes encontram durante a Expo. A Casa Afro, ela tem como característica oferecer danças, a culinária muito rica, como acarajé e bolinho de pastel de camarão, pastel de peixe e tudo o entretenimento sobre o nosso grupo de dança, que é muito rico nas suas danças e mostra tudo o que tem de bom dentro da nossa cultura. A coreógrafa e pesquisadora enfatiza o trabalho realizado com as dançarinas e a história dos afros. Na verdade, nesta noite, a gente está comemorando a Noite da Casa no parque, né? A Noite da Etnia Afro. Eu há 15 anos faço parte do grupo de dança, né? Esse ano eu estou de aniversário, debutando. E essa cultura, na verdade, que nos cerca, essa cultura afro-brasileira, ela é muito importante para a gente, porque a gente pode divulgar o que os nossos ancestrais negros deixaram de resistência como forma de resistência para a gente no Brasil, né? A embaixatriz tem orgulho de representar a etnia. Para mim é uma grande honra, porque eu vim de longe e tenho uma paixão enorme pela minha cultura, a minha etnia. Segundo a pesquisadora, os afros ainda lutam contra o preconceito e as desigualdades que ainda são enfrentadas diariamente. O preconceito, na verdade, ele existe. Ele é 100% velado ainda, né? Até porque o difícil acesso que nos conduz desde a tão sonhada Lei Áurea de 1888, que a liberdade ainda ninguém viu, né? E dessa condição social que o nosso país vive, onde as coisas não são subdivididas e igualitárias para todo mundo, isso tem um espelho, um reflexo muito grande na nossa vivência hoje, né? Culturalmente, socialmente e economicamente, a gente sente isso. São poucos negros universitários, são poucos negros que entram no mercado de trabalho, exatamente por um dito popular, que negro ele precisa encontrar o seu lugar e ele ainda precisa ressignificar essa história para se autoafirmar e trabalhar a sua autoestima, para ele se reconhecer que ele pode, que ele deve entrar no mercado de trabalho e que não é uma cota, um 100% que vai medir o QI de trabalho dele e que ele tem necessidade de enfrentar essa dificuldade para entrar tanto no estudo quanto na economia do país. Porque um povo que não é identificado e não é instruído é melhor de manipular, né? E quando a gente conseguir articular toda essa movimentação negra que ainda mora no subúrbio e nos arredores, a sua maioria, com certeza isso vai se transformar. A 10.639 entra dentro das escolas para trabalhar a questão da autoestima, para ver se daqui a 10 anos nós temos uma sociedade mais justa e igualitária. O intercambista salienta que aqui encontra um pouco da África. Bom, em primeiro lugar é uma satisfação ver que tem uma casa que traz a cultura africana aqui. De início, a primeira vez que eu vim aqui foi surpreendente, porque saí da África, saí do meu país, do meu lar, meu conforto. Vim para um lugar tão longe para mim que é um desafio grande. E de repente descobri que dentro desse lugar tão distante, com um povo tão diferente, tem um lugar que representa a cultura africana. É satisfação ver que tem um pouco de mim representado e tem um pouco mais para eu aprender, porque eles representam a África de uma forma geral e eu sou de uma parte da África que não conheço toda. Eu sou do norte da África, então lá pela costa ocidental não conhecemos cultura do sul. E eles de uma forma espetacular, eles tentam unir o sul, oeste, centro e tudo de uma forma simplesmente fascinante. Eu gosto bastante de vir aqui. Cada vez que eu venho para a Expo, eu estou aqui há 3 anos e meio, 3 anos e pouco.
colhendo lírio pra enfrentar o seu congar, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfrentar o seu congar. Se você ainda não foi até o Parque de Exposições, não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais dessas diversas culturas que nós encontramos no Parque Vanderlei Burman até o dia 19. Na próxima edição do Jornal das 6, mais culturas, mais festa, mais animação da Expo Ijuí FENADI 2015. Boa noite!